pela maioria foi Projeto Mortal. Amanhã você vai ver um androide fora de controle, detonando uma verdadeira guerra contra o FBI. Projeto Mortal, filme inédito. Amanhã em Intercine. A3, o compacto premium da Audi. Informa a hora certa. Jornal da Globo. Oferecimento Dumont, o primeiro a cada segundo. Tudo acontece numa fração de segundo. Mais um escândalo no país dos escândalos. 5 deputados são acusados de terem vendido os votos para garantir a emenda da reeleição. O preço, R$200 mil cada um. Errar é humano. A incrível história do computador que venceu o homem. Preso em São Paulo, o maior traficante do país. O Jornal da Globo está no ar e vai mostrar um retrato em branco e preto da cidade maravilhosa, Rio 40 Graus. Boa noite. 5 deputados do Acre são acusados de receber dinheiro para votar a favor da reeleição na Câmara. A denúncia é do jornal Folha de São Paulo, que já deve estar chegando às bancas. O Jornal da Globo conversou agora à noite com 2 dos acusados. A emenda da reeleição foi aprovada pela Câmara dos Deputados no início de fevereiro, em troca de muito dinheiro. A denúncia sai publicada no jornal Folha de São Paulo desta terça-feira. De acordo com o jornal, existe uma gravação que envolve 5 deputados do Acre: João Maia, do PFL, Ronivon Santiago, do PSD, Zilá Bezerra, do PFL, Chicão Brígido, do PMDB e Osni Lima, do PFL. Eles teriam recebido R$200 mil cada um para votar pela emenda da reeleição. Nas negociações também aparecem os nomes de 2 governadores, Amazonino Mendes, do Amazonas, e Oleir Cameli, do Acre. O governador Amazonino Mendes, que está na Ucrânia, já ligou para o presidente Fernando Henrique Cardoso e disse que tem como explicar tudo. Para ele, as denúncias foram criadas por inimigos políticos. Um dos deputados citados pelo jornal, Ronivon Santiago, chegou a Brasília na noite desta segunda-feira. Negou tudo. Eu nego e eu acho que, vamos dizer, eu não estou aqui querendo negar, eu acho que é um fato que estão querendo criar para tumultuar essa reforma administrativa. Eu acho que isso é uma grande armação que está acontecendo e cabe à imprensa divulgar. Marcon, você conseguiu conversar agora à noite com outro dos acusados, né? Pois é, conversei com o deputado Chicão Brígido, do PMDB. Aliás, ele estava num hospital, porque um secretário lá do Acre foi ferido num tiroteio. Ele desmentiu qualquer envolvimento, mas já sabia que o seu nome tinha sido citado na gravação do telefonema de Ronivon Santiago. Esse camarada, ele imagina que a pessoa fica fazendo política nesse nível, de pedir propina para isso, para aquilo outro. Nunca fui na porta do governador, nunca fui na porta de presidente, de governo, quem quer que seja, pedir nada. O senhor votou a favor da reeleição? Paulo, veja o seguinte, no momento em que o prefeito pediu para que a gente votasse, todos os companheiros da Câmara ali, o próprio Michel pediu, Chicão, outro voto da eleição, eu digo, olha, eu tenho um projeto de ser candidato a governador, votar a favor da reeleição, não, um tiro no meu pé. Pois é, Chicão Brígido deu o tiro no pé e votou a favor da reeleição. Na conversa divulgada pela Folha, Ronivon Santiago diz que só levou R$100 mil. Os outros deputados teriam recebido R$200 mil para votar pela reeleição. Mas a parte de Ronivon, que aliás é um apelido que ele incorporou ao nome, teria sido dividida com Chicão Brígido. Nas conversas gravadas entre o deputado Ronivon e um amigo não identificado, muito amigo por sinal, o deputado conta que o primeiro pagamento feito pelo governador do Acre era em cheque, mas que Amazonino Mendes teria feito Orleir trocar os cheques por dinheiro vivo, levado numa sacola. As conversas são detalhadas e foram gravadas durante um longo período. Amazonino Mendes diz que tudo não passa de armação política, né? Restrita ao Acre, e diz também que a denúncia é fria. Frio o governador deve estar sentindo. Acostumado ao calor de Manaus, ele chega daqui a pouco a Moscou. E lá, Sandra, está 7 graus. Pois é, mas a temperatura por aqui, Marcon, vai subir e muito depois desse escândalo todo, depois dessa denúncia. Pelo menos por enquanto é uma denúncia. Não vai ter refresco. Não.
E o porta-voz da presidência, Sérgio Amaral, disse agora à noite que não conhece a denúncia do jornal Folha de São Paulo. O governo só vai se pronunciar quando ler a reportagem. Neurônios versus chips. No duelo entre o homem e a máquina, deu a máquina. Kasparov, o gênio do jogo da razão, perdeu a batalha para os nervos. Mas para os especialistas, a vitória do computador é também o triunfo da inteligência humana. Para muitos, uma máquina de mais de 1 tonelada, com 32 processadores de silício, capaz de derrotar os 50 bilhões de neurônios do cérebro de um gênio como Kasparov, provoca arrepios, sensação de ameaça. Ameaça à supremacia da inteligência no planeta azul, que há centenas de milhares de anos pertence aos descendentes do Homo sapiens. Mas há também os que comemoram a vitória do gigantesco compartimento de chips integrados como uma grande realização. Não do supercomputador capaz de processar 200 milhões de movimentos de xadrez por segundo, mas da própria espécie humana. É o caso da brasileira Cora Ronay, uma das maiores especialistas em computadores do Brasil, e que hoje fez questão de abraçar e beijar o ser que os cientistas batizaram de Deep Blue. Dá para se dizer que essa é uma demonstração de afeto? Com certeza. É possível se gostar de um computador? Se Claro, amar um computador? Claro. Mas é uma máquina. É uma máquina, mas antes de ser uma máquina, é uma obra de arte. Significa o seguinte, significa que, no momento, nós estamos tremendamente bem equipados em termos de computação. E nós estamos conseguindo chegar a lugares informáticos, digamos assim, aos quais a gente nunca teria imaginado que ia chegar. Você sabe que tem gente que teme essa máquina. É um temor mais ou menos inútil. Não existem boas máquinas e más máquinas. Existem pessoas que usam as máquinas para o bem ou para o mal. Essa máquina pode ser usada para jogar xadrez e pode ser usada para outros fins desagradáveis, eventualmente, mas não é culpa da máquina. Não se pode aplicar o termo inteligência à máquina, definitivamente não. A máquina não pensa, a máquina calcula. São duas coisas diferentes. Você tem muitas pessoas que pensam e não sabem calcular. A máquina processa. A máquina processa e não passa disso. E o homem pensa. E o homem pensa. Alguns jogadores acham que o xadrez desenvolve a inteligência humana apenas para jogar xadrez. Os próprios jogadores ainda não sabem se o xadrez é um esporte, uma arte ou um simples jogo de raciocínio. E o confronto entre Deep Blue e Kasparov, a gente não sabe ao certo o que foi. Kleber, foi um jogo limpo? Ninguém ainda reclamou muito, né? Mas que parecia uma final de campeonato, isso parecia. Com muita torcida para os dois lados. E os homens do computador agiram forte nos bastidores. Pena que não tenham se preocupado muito com a igualdade de condições para os dois lados. A briga começou antes do jogo. Deep Blue usaria a bandeira americana. Kasparov, que nasceu no Azerbaijão, a bandeira russa. Kasparov protestou. Sua bandeira teria que ser a da humanidade. Não foi atendido. Deep Blue armazenava quase todos os jogos já disputados pelo campeão. Kasparov só foi apresentado ao estilo de jogo da máquina na primeira partida entre os dois. E venceu. No dia seguinte, ainda exausto, perdeu. Nos campeonatos do mundo, os jogadores têm um dia de descanso entre os jogos. Mais 2 empates. Sábado, 5º jogo. Empate em 49 lances. Ontem, menos de 20 horas depois, exausto, o campeão perdeu. Além de brilhante jogador, Deep Blue soube vencer, com um recurso bem humano, pelo cansaço. Parece que a organização foi mais para o Deep Blue do que para o Kasparov. A comissão da Câmara que investiga o escândalo do futebol deve pedir a quebra do sigilo bancário de todos os envolvidos no caso, inclusive do presidente da CBF, Ricardo Teixeira. A comissão esteve em São Paulo para ouvir o presidente do Corinthians, Alberto do Alibe. Ele garantiu que não chegou a dar nenhuma contribuição financeira a Ivens Mendes, o ex-chefe da arbitragem da CBF. Do Alibe disse também estar disposto a abrir suas contas para a comissão. Eu pus à disposição tudo aquilo que for necessário para dar sequência a essa investigação. Os deputados conversaram a portas fechadas com o presidente da Federação Paulista de Futebol, Eduardo José Fará, e saíram com a cópia de uma reclamação contra Ivens Mendes, que Fará encaminhou à CBF em fevereiro. A resposta da CBF foi cheia de elogios a Mendes. Para os deputados, estes elogios poderiam significar uma ligação de Ivens Mendes com Ricardo Teixeira.
Aqui, depois dessa reunião com o Fará, constrói-se, constrói-se um elo entre o presidente da CONAF e a cúpula da CBF. A Justiça Desportiva deve ouvir esta semana todos os envolvidos no caso. Susan Maroney, uma australiana de 22 anos, nadou 24 horas e meia seguidas, de Cuba à Flórida, nos Estados Unidos. Ela chegou hoje a Key West e sua equipe quer registrar o recorde. A viagem de 120 milhas é a maior já feita por um ser humano em mar aberto. Depois, sentindo os efeitos do desgaste físico, Susan desmaiou. Nada sério. Quer dizer, num dia que a gente falou do Deep Blue, apesar da vitória do Deep Blue, o ser humano continua aí superando os seus limites. Mas Deep Blue esse criado pelos homens. Sempre Aliás, nem por um, por vários homens. Por vários. Fazendeiros e sem terra se unem num protesto em Brasília. Exumado o corpo de Suzana Marcolino. Bomba explode dentro de um ônibus em Curitiba. É o Brasil começando a semana. Mais de 100 pessoas estavam neste ônibus em Curitiba, atingido por 2 bombas caseiras. Uma explodiu, deixando 2 mulheres feridas. Carga perigosa no Aeroporto Internacional do Rio. 18 toneladas de urânio enriquecido, importadas pela usina de Angra 1, estão em contêineres ao ar livre. Começa em Brasília o terceiro grito da terra. Fazendeiros vão pedir o fim das taxas de juros e os sem terra querem reforma agrária já. Exumado o corpo de Suzana Marcolino, namorada de PC Farias. Os peritos tentam agora descobrir se ela foi espancada antes de morrer. Dia tenso na cadeia de Praia Grande, litoral de São Paulo. Presos matam 3 companheiros de cela e deixam 7 feridos. O motim, que começou de madrugada, terminou com a transferência de 40 detentos. Engavetamento com 18 carros na rodovia dos Bandeirantes, perto de Campinas, interior de São Paulo. 3 pessoas morreram e 7 ficaram feridas. O crédito de longo prazo continua puxando a produção e a venda de carros novos. Em abril, as montadoras produziram 193.081 veículos, 12,16% a mais que em março. As vendas cresceram 8,21%, somando 156.689 veículos. Onde vai colocar tanto veículo assim? Daqui a pouco São Paulo para. E veja a seguir no Jornal da Globo, a Polícia Federal prende em São Paulo o maior traficante do país. O melhor de Cazuza está agora em 2 CDs exclusivos Globodisc. Nas ruas, muito sucesso. Teologia! E a gente dormir pra se distrair. No cinema, Bete Balança. Quem vem com tudo não canta, Bete Balança, meu amor. Na TV, marcando momentos inesquecíveis das novelas. Ah, Brasil, qual é o teu negócio? Vida fácil, yeah. E na sua casa, Cazuza volumes 1 e 2. São 24 sucessos por apenas R$ 36. Para comprar é só ligar já para 011 253 2999. Você recebe em casa e ainda escolhe como pagar, com seu cartão de crédito ou em qualquer banco. Mas ligue já. Cazuza, 24 sucessos por esse preço é demais! Globodisc, o jeito de comprar que tem tudo a ver. Nesta terça nobre, Brasil Legal. Eu vou ficar aqui uma semana inteira, 10 dias. Posso lhe visitar outra hora? Pode. Regina Casé invade Laranjeiras, em Sergipe, conquista o povo e faz a alegria da cidade. Você sabe que a única mulher que andou na linha, o que aconteceu com ela? Ah, o trem pegou, né? Brasil Legal, nesta terça nobre. Quem tem Globo, tem tudo. Os novos donos da Vale do Rio Doce fizeram a primeira Assembleia de Acionistas hoje no Rio de Janeiro. Algumas das decisões. O empresário Benjamin Steinbrück é o novo presidente do Conselho Administrativo da Vale. Toda a diretoria da empresa foi mantida. O governo vai ter direito de veto na nova administração. E ainda, a Assembleia decidiu retirar do estatuto o item que destinava 8% do lucro da Vale para investimentos sociais.
Preso no interior de São Paulo, o maior chefão do tráfico no país, Antônio Mota Graça, o Sicura, estava foragido desde 91. O traficante foi preso na cidade de Vinhedo, onde moram seus parentes, a 78 quilômetros de São Paulo. Antônio Mota Graça é apontado como integrante do cartel de Cali. Era considerado pessoa da confiança de Pablo Escobar, o chefão do cartel já morto. Segundo a Polícia Federal, ele teria enviado para a Europa um total de 10 toneladas de cocaína. Outras 7,5 toneladas da droga, apreendidas no ano passado no estado de Tocantins, também seriam dele. O traficante foi preso em 91. Condenado, fugiu no mesmo ano e era procurado pela Interpol. Ele foi trazido para a capital no começo da noite e está aqui na prisão da Polícia Federal. Miami leva um susto. A Rússia dá uma chance à paz. E a tristeza toma conta do Irã. O mundo hoje. O Irã chora. Já são 2.400 mortos do terremoto que arrasou o leste do país. 6.000 ficaram feridos e 40.000 desabrigados. Uma chance à paz. A Rússia e a Chechênia assinam um acordo pondo fim à guerra na República Separatista. Um tornado muda a paisagem de Miami. O vento chegou a 180 quilômetros por hora, arrancou árvores e deixou 2 pessoas feridas. Um paraquedista amador resolve saltar do topo de um silo na Noruega e se dá mal. Ele caiu de uma altura de 80 metros e saiu da aventura com 2 costelas quebradas. No próximo bloco do Jornal da Globo, 40 anos depois, um filme brasileiro continua fazendo história. Tá certo que doença é uma coisa que me preocupa. Agora, dizer que isso é meu tema predileto já é exagero. Um cara que tem goldecose como eu nem toca no assunto. Eu mesmo escolho minhas coberturas com 365 dias de internação por ano, diária para acompanhante até 18 anos, fisioterapia, ambulância e médico em casa ou em qualquer lugar. Quer dizer que se a sua pressão subir, você tem direito a um médico aqui no elevador? Sobe. Como assim sobe? Tô com cara de doente. Tá me achando pálido? Mede aqui meu pulso. Golden Cross, ligue já e escolha seu seguro saúde. É polêmica, é chique. Leia Marie Claire. Chique é ser inteligente. A Justiceira. Vocês deviam tratar melhor seus clientes, não é? Um diamante roubado, colocando Diana na mira de perigosos contrabandistas. Você vai acabar se machucando. Tô pagando pra ver. Nesta quarta, 9h30 da noite, episódio inédito de A Justiceira. Quem tem Globo, tem tudo. Há 42 anos, um filme mudou a cara do cinema brasileiro. Mostrou na tela que país é este. Na época foi censurado. Rio 40 Graus, O Retorno. Meninos de rua, moradores do morro. Rio 40 Graus revelou um país que os brasileiros nunca tinham visto na tela. Mostrou a pobreza, o dia a dia na cidade. A polícia, os craques e cartolas do futebol, a corrupção. O filme lançou as bases do cinema novo, uma ideia na cabeça e uma câmera na mão. Pouco tempo depois de lançado, o Rio 40 Graus foi proibido pela censura. Motivo: o filme mostrava uma cidade de ladrões e malandros, incentivava a preguiça. E o título, segundo a censura, era mentiroso, porque no Rio nunca havia feito 40 graus. Hoje, o filme é considerado um marco do cinema brasileiro e está sendo relançado em vídeo. Esta exposição reúne fotos e documentos sobre o filme. Nos jornais, o momento político do país. E artigos de intelectuais que fizeram campanha pela liberação do filme. O diretor, Nelson Pereira dos Santos, volta ao passado. Reencontra atores, amigos e fãs. Eu adorei. Eu vi todos aqueles filmes da década de 60, todos.
Para Nelson Pereira dos Santos, o Rio de hoje não é muito diferente da cidade de 42 anos atrás. Criança na rua, criança sem pai e mãe, hoje se multiplicou, não é? E a população favelada também. Mas o que é mais importante, a diferença é a consciência que estamos tendo da nossa realidade. Não é mais aquela posição de esconder essas questões sociais básicas, não. Hoje, tanto a elite carioca quanto o poder público estão vendo essa realidade de uma maneira para transformar ela. Rio 40 Graus, um filme que mudou a cara do cinema brasileiro. Rio 40 graus, cidade maravilha, purgatório da beleza do caos. Rio 40 graus. O filme Rio 40 Graus foi um susto de realidade. Naquele tempo, miséria era feio, como um pecado a ser escondido. As elites brasileiras faziam como as donas de casa ricas. Como? Sujeira? Não, está tudo embaixo do tapete. Rio 40 Graus nos livrou da fantasia boba de Hollywood e mostrou a hipocrisia da cidade. Nelson Pereira dos Santos, o diretor, disse que o Rio de hoje não é muito diferente da cidade de 40 anos atrás. Aí eu discordo do meu mestre Nelson. O Rio mudou muito, para pior. Há 40 anos, a miséria era menor. Os meninos do morro vendiam amendoim e hoje andam com a R15 e vendem cocaína que as elites consomem. Há 40 anos, ainda dava para consertar. Mas nosso egoísmo nada fez. Há 40 anos, os pobres eram um problema para nós. Hoje, nós somos um problema para eles. A emenda da reeleição enfrenta nesta terça-feira a última etapa antes de ir a plenário. E a reforma administrativa está se preparando para a batalha decisiva que pode acabar com a estabilidade do servidor público. Depois do apitaço, o acordo. Governo e oposição acertaram como votar os destaques da reforma administrativa. Mas quanto ao conteúdo, nada feito. São 3 os principais pontos de divergência. O governo quer o contrato de gestão, que possibilita terceirizar alguns serviços públicos, proibir o repasse de verbas da União para estados e municípios que gastarem mais de 60% da receita líquida com folha de pessoal e demitir o servidor no caso de excesso de gastos e insuficiência de desempenho. E é na quebra da estabilidade que a oposição acredita poderá vencer o governo. O pega mesmo para conferir, digamos, a hora da onça beber água vai ser na quarta-feira. Vamos ter os votos necessários para não quebrar, mas flexibilizar a estabilidade e permitir que a administração pública sirva a quem tem que servir, que é o cidadão que paga impostos. Já no Senado, o governo está mais tranquilo. O relator da emenda da reeleição rejeitou todas as propostas de mudança no texto aprovado na Câmara e apresenta o parecer nesta terça-feira na Comissão de Constituição e Justiça. Os comerciantes de São Paulo serão obrigados a avisar seus clientes sempre que solicitarem a inclusão de seus nomes na lista de devedores do Serviço de Proteção ao Crédito, o SPC, aquela lista negra. A novidade começa a funcionar em agosto em São Paulo e é resultado de um acordo feito pela Associação Comercial com o Ministério Público para colocar em prática uma regra que já está prevista no Código de Defesa do Consumidor. Você não pode perder no próximo bloco do Jornal da Globo uma bela história. Um menino carioca que finalmente conseguiu ajudar os flagelados de Minas Gerais. Philco Music traz com exclusividade para o Brasil Laura Pausini in Concert Worldwide Tour. Dias 16 e 17 às 22h30, 19 e 20 de maio às 21h30 no Olímpia. O maior show do ano. Garanta já o seu ingresso. Tem shows que só a Philco traz pra você. Você não pode deixar de ler o polêmico livro-reportagem do jornalista Caco Barcelos, vencedor do Prêmio Jabuti, melhor livro de não ficção do ano. Rota 66, da Globo, claro. Fazer um seguro ficou ainda mais simples e mais seguro. A Oceânica agora é uma empresa Bozano Simonsen. Procure seu corretor e faça o seu seguro da Oceânica.
curva fechada é o seguinte. Dá um totozinho no freio e mantenha a 4.700. Chega a subida da serra, você joga uma terceira e uá! Honda Accord. Suspensão inteligente, transmissão inteligente. 3 computadores que adaptam o carro à sua necessidade, ao tipo de estrada e à velocidade. Dá 3 toquinhos na buzina, a gatinha olha, você olha pra ela. Você imagina o continente inteiro sem barreiras de preços e mercado de trabalho? É a Área de Livre Comércio das Américas, a ALCA, que está começando a nascer esta semana debaixo de muita polêmica. Os Estados Unidos querem apressar o acordo. O Brasil quer que ele vá mais devagar, segundo os seus interesses. Hoje foi dia de preparar a conferência no Rio. O encontro foi uma prévia da grande reunião da Área de Livre Comércio das Américas, a ALCA. Esta semana, em Belo Horizonte, será discutida a união comercial entre 34 países, que promete causar uma revolução nos preços, no comércio e no mercado de trabalho destas nações. O secretário de Comércio americano, William Daley, lembrou que no ano passado, a exportação de produtos para os Estados Unidos rendeu ao Brasil 9 bilhões de reais. Do lado brasileiro, o ministro das Relações Exteriores, Felipe Lampreia, afirmou que a transição para a zona de livre comércio deve ser gradual, prudente e equilibrada. O maior impasse é em relação aos prazos para a queda das tarifas alfandegárias. O Brasil e os outros países do Mercosul só aceitam discutir este assunto no próximo século. Os Estados Unidos querem negociar já, para que em 2005 o Acordo de Livre Comércio das Américas comece a entrar em vigor. Uma história com final feliz. O mocinho, um garoto carioca de 10 anos. O enredo, arrecadar doações para desabrigados em Minas. O vilão, não ter como transportar os donativos. A surpresa, o empresário vê a reportagem na TV Globo e oferece um caminhão para levar a carga. Essa é a história de Pedro Paulo. Na quinta-feira, Pedro Paulo mostrou como conseguiu arrecadar 400 quilos de donativos. Foram 3 meses de expediente no escritório do pai. Aqui ele usou e abusou do fax, aumentou a conta do telefone. Tudo para convencer amigos a doar comida ou roupas aos 300 desabrigados desta favela em Belo Horizonte, destruída por um incêndio em fevereiro. Trabalho encerrado, Pedro se viu diante de um problema: como transportar a carga? Mas a solidariedade de um garoto comoveu um adulto. O dono desta transportadora, que não quer se identificar, viu a reportagem e ofereceu um caminhão para levar a carga do Rio para Minas. Ponto para os dois e boa sorte para os 300 desabrigados. Eu espero que não aconteça mais nenhuma coisa como essa, mas se acontecer, estou aí para fazer outra campanha. Os donativos devem chegar a Belo Horizonte nesta terça-feira pela manhã, daqui a pouquinho. Os principais jornais do país chegam às bancas nesta terça-feira com estas manchetes. O Globo. Comissão vê ligação entre Ivens e Ricardo Teixeira. Jornal do Brasil. Fernando Henrique diz que criação da ALCA depende do norte. O Estado de São Paulo. Estados Unidos devem abrir mercado, diz presidente. Sentiu falta da manchete da Folha? Pois aqui vai. Deputado conta que votou pela reeleição por R$200 mil. Mais uma bomba, mais um escândalo no Congresso. Durma-se com um barulho desses. Uma boa noite para você e até amanhã. Jornal da Globo. Oferecimento Dumont, o primeiro a cada segundo.